Salve, salve galera! Eu sou o Professor Marx. Bem-vindos ao mundo da Química. Nesse vídeo a gente vai falar das reações inorgânicas, tratando da questão da classificação, para que você aprenda a reconhecer os 4 tipos de reações inorgânicas que a gente vai trabalhar, tá bom? Bom, começando por síntese ou adição. Tá aqui o que seria a definição de síntese ou adição. Duas ou mais moléculas iguais ou diferentes se unem para dar um único produto, como dessa forma genérica aqui, ó. Um reagente A com um reagente B, dando um produto C. Um único tipo de produto, tá? Pode dar 2, 10, 20, quantas moléculas for daquele produto, mas um único tipo, tá ok? Então, exemplos. Olha só, a reação do óxido de cálcio com CO2, dióxido de carbono, dando o carbonato de cálcio. Essa é uma reação de síntese ou adição. Duas moléculas diferentes se uniram para dar um tipo só de substância, tá ok? No segundo caso aqui, ó, H2 mais O2 dando água. Eu tenho dois reagentes, duas moléculas diferentes se unindo para dar um único tipo de produto. Preste atenção que falta uma questão de balanceamento, certo? Olha só, você tem 2 hidrogênios do lado esquerdo e 2 do lado direito, beleza? Tá certo. Mas olha o oxigênio. Você tem 2 do lado esquerdo e 1 do lado direito. Então vamos fazer o balanceamento dessa equação, tá? Não é o intuito dessa aula, eu vou ser meio rápido, tá bom? Então eu vou colocar 2 lá na água, porque assim eu fico com 2 oxigênios lá, ó. Só que aí eu vou ficar com 4 hidrogênios na água. E do lado esquerdo só tem 2. Então a gente multiplica o hidrogênio por 2 e balanceia a equação. Mais um exemplo aqui, o NO2 dando N2O4. Um tipo de molécula dando outro tipo de molécula. Mas note o seguinte, tem que balancear, não tem? Você não tem 2 nitrogênios lá do lado direito? Então tem que ter 2 do lado esquerdo, eu multiplico aqui por 2. Então, ó, 2 moléculas se unindo para dar um único tipo só de produto. Reação de síntese ou adição, certinho? Então esses aqui são exemplos de reações de síntese ou adição, nas quais 2 ou mais moléculas se unem para formar um único tipo de produto. Joinha? Mais um tipo de reação que pode acontecer é a chamada análise ou decomposição. O que é isso? Um único tipo de molécula sendo quebrada em 2 ou mais, como aqui, ó, de forma genérica. Um tipo de molécula C sendo quebrada em 2, certo? A e B ali. No caso da análise ou decomposição, dependendo de quem promove essa quebra, nós temos nomes específicos, tá? É tudo análise ou decomposição, mas a gente tem nome específico. Vamos ver isso aí? Olha só, se a quebra for feita por aquecimento, pelo fogo, a gente chama de pirólise, certo? Piro, fogo. Então, se eu pegar uma determinada molécula e aquecê-la para que ela sofra o rompimento, como está acontecendo nesse exemplo aqui, ó, eu tenho uma reação de análise ou decomposição, mais especificamente pirólise. A quebra é feita por aquecimento, certinho? Outro exemplo aqui, ó, o clorato de potássio sofrendo aquecimento, se quebrando em cloreto de potássio, KCl. Cloreto de potássio, KCl e O2. Muito bem, veja que falta balanceamento, tá? A quantidade de potássio, K, e de Cl está igual, mas o oxigênio não está. O jeito mais fácil de você fazer é usar os índices do oxigênio como coeficientes, invertendo eles. Então esse 3 do oxigênio aqui, eu vou jogar lá na frente do O2. E o 2 do oxigênio lá, eu vou jogar aqui na frente, ó. Veja que a gente acertou o oxigênio. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Aí agora a gente tem que ajustar o K e o Cl. São 2 potássios aqui no início. Então eu vou colocar 2 ali no KCl para ficar 2 potássios. Dessa forma eu já acerto o cloro também. Tá bom? Então, esses aqui são exemplos de pirólise. Quebra pelo calor, certinho? Pelo aquecimento, pelo fogo. Outro tipo de análise ou decomposição é a fotólise. Olha lá, foto tem a ver com luz, certo? Então, a fotólise é a quebra através da luz. Um exemplo clássico é o da água oxigenada, certo? O peróxido de hidrogênio, H2O2. Se a luz incidir sobre o peróxido de hidrogênio, ele causa sua decomposição.
ele causa a quebra desse H2O2 em H2O, água comum, e O2. Note mais uma vez que falta a questão de balanceamento, né? Se a gente fosse balancear assim de uma forma simplesinha, eu ia colocar meio lá no O2, porque meio vezes 2 ia dar um oxigênio. Um oxigênio do O lá, do final, mais um da água daria 2 e ia ficar tudo igual. Só que a gente precisa acertar com valores inteiros, tá? Então, se eu fosse colocar meio lá no O2 para ajustar tudo, se eu multiplicar por 2, eu tenho todo mundo acertado. Então, ó, jogando um 2 na água e um 2 no peróxido de hidrogênio, eu tenho todo mundo balanceado. Então, ó, fica 4 hidrogênios na esquerda, 4 na direita. 4 oxigênios aqui na esquerda, 4 lá na direita. 2 estão na água e 2 no O2. Certinho? Essa, então, é a reação que mostra a decomposição do peróxido de hidrogênio, componente aí daquilo que a gente chama de água oxigenada. Você nunca comprou um vidro de água oxigenada em frasco transparente, comprou? Não comprou, né? Por quê? Porque a luz iria causar a degradação do peróxido de hidrogênio contido ali na água oxigenada. E aí na hora que você fosse usar, não ia ter efeito nenhum. Por isso que os frascos são sempre opacos. Mesmo que ele seja branco, você não consegue ver lá dentro. Quer dizer, a luz não passa. Ou ele é azul, ou ele é marrom. Certinho? Beleza? Então, fotólise. Reação de análise ou decomposição causada pela luz. Outro exemplo, a eletrólise. A quebra pela passagem de elétrons, pela passagem de corrente elétrica. A ideia de eletrólise ela vai ser melhor estudada lá na fisicoquímica, tá? Vai ter um módulo específico para ver como se faz a eletrólise, tá? Mas só para você entender aqui, ó, que você conseguiria classificá-la mesmo sem conhecer certinho o que é uma eletrólise. Olha só, a água, pela passagem de corrente elétrica, está sendo quebrada em H2 e O2. Isso aí é uma reação de decomposição, um único tipo de substância sendo quebrada em duas ou mais. Note que vai faltar balanceamento ali de novo, né? Tem um oxigênio na esquerda e tem 2 na direita, então eu vou pôr 2 aqui na água para acertar o oxigênio, aí eu vou ficar com 4 hidrogênios, então eu tenho que pôr 2 lá no H2 para ficar 4 hidrogênios também, certo? Outra eletrólise muito conhecida é a do cloreto de sódio. Eletrólise do cloreto de sódio, que se for ígnea, depois você vai ver isso lá no outro módulo, ela gera sódio e gás cloro. Note mais uma vez a questão de balanceamento. Tem 2 Cls na direita e só um aqui na esquerda. Então eu ponho um 2 no NaCl para acertar o cloro. Só que aí eu fico com 2 Na. Então eu tenho que colocar um 2 lá no Na da direita para igualar todo mundo. Certinho? Então, ó, análise ou decomposição. Uma única molécula sendo quebrada em duas ou mais. Certinho? Dependendo de quem promove a quebra, nós temos nomes específicos. Pirólise, se for pelo fogo, pelo aquecimento. A fotólise, se for pela luz. E eletrólise, se for pela passagem de corrente elétrica. Beleza? Então, ó, 2 tipos de reações já. Vamos agora para o terceiro tipo, que é o deslocamento ou simples troca. O que é isso? Uma substância simples desloca, tira um pedaço de uma composta, gerando uma nova simples e uma nova composta. Seria esse exemplo, ó. A mais BC dando B mais AC. O que aconteceu ali? O A entrou no lugar do B, na primeira equaçãozinha aqui, ó. E na segunda equação, o A entra no lugar do C. Ué, mas como é que eu vou saber se entra no primeiro ou no segundo? A gente vai ter uma aula específica sobre isso, tá? A aula número 2 é para tratar exatamente disso aí. Beleza? Legal, vamos ver exemplos para você entender, tá bom? Olha só, primeiro exemplo, cálcio reagindo com nitrato de prata. Como o cálcio é metal, ele vai entrar no lugar da prata, que é metal. É assim que você vai reconhecer, mas depois a gente fala disso na aula 2, tá? Então o cálcio entra no lugar da prata, gerando ali a prata sozinha e o nitrato de cálcio, certo? Ah, professor, mas no começo era só um NO3 e agora tem 2 lá no final? Isso é assunto para a aula 2, tá bom? Eu só estou tentando te mostrar como você reconhece uma reação de deslocamento ou simples troca. Uma substância simples, cálcio, tira um pedaço de uma composta, AgNO3, gerando uma nova simples, Ag, a prata, e uma nova composta, o CaNO3,2, o nitrato de cálcio. Tá bom?
É claro que haveria necessidade dos balanceamentos, né? Então eu teria que colocar aqui ó, um 2 no AgNO3 para que eu tivesse 2NO3 no início, assim como eu tenho lá no final. Só que aí eu ficaria com 2Ag. Então eu teria que pôr 2 ali no Ag também, tá? Balanceamento também é assunto de uma outra aula. Joia? Mais um exemplo para você entender aqui, ó. F2 mais NaCl. Como o flúor é ametal, ele vai substituir o cloro, que é ametal, certo? Rapidinho, só para você ter uma noçãozinha. Esse é assunto da outra aula. Legal, o que formaria? O Cl2, o gás cloro, e o fluoreto de sódio. Veja a questão de balanceamento, de novo, precisa desse balanceamento. Tem 2 flúor no começo, tem que ter 2 lá no fim. Então, eu vou botar 2 no NaF, certinho? Aí eu vou ficar com 2 Na. Então, eu vou ter que colocar 2 aqui no NaCl para ficar com 2 Na. E aí fica com 2 cloros, do jeito que a gente tem lá no fim também. Certinho? Vou chamar sua atenção mais uma vez. Como a reação acontece e a questão de acertos de balanceamentos é assunto de outra aula, ok? Na aula 2, você vai ver como essas reações acontecem. Muito bem, mais um tipo de reação é chamada dupla troca. Nós já vimos síntese ou adição, análise ou decomposição, deslocamento ou simples troca. Quarto tipo, dupla troca. A reação de dupla troca é aquela na qual duas substâncias compostas trocam de partes entre si. Então ali, ó, AB mais CD trocou ali o A com o C, ó. Tá vendo? Aí ficou CB mais AD. Muito bem. Exemplo. Você tem ali o NaCl mais AgNO3. O Na entra no lugar do Ag, o Ag no lugar do Na, e eu teria essa troca ali produzindo NaNO3 e AgCl. Tranquilo? Então, duas substâncias compostas trocam de partes entre si, gerando duas novas substâncias compostas. Vamos ver mais um exemplo. Mais um exemplo então para você, esse aqui. CaCO3 reagindo com 2 de HNO3. O cálcio troca de lugar com H, o H troca de lugar com o cálcio, e nós temos a formação desses produtos. Ok? Então, ó, duas substâncias compostas trocam de partes entre si e tem a produção de duas novas substâncias compostas. Existem condições para essas reações acontecerem, mas isso você vê na aula 3. Muito bem, galerinha, agora é aquela hora de você pausar o vídeo e tentar resolver esse videocício. Na volta estaremos junto com você para resolver. Tem vários exercícios na nossa apostila. Se você quiser, você pode fazer o download do videocício no botão aqui do lado ou comprar a apostila no botãozinho aqui também. E agora, a resolução. De volta com você, vamos resolver o videocício dado pra gente, que é esse aqui. Ele dá ali 5 reações e quer que a gente as classifique, certo? Ó, veja nas alternativas que ele está dando a classificação de cada reação. Então vamos lá. Primeira reação. Você tem o zinco, que é uma substância simples, o HCl, que é uma substância composta. No final, uma nova substância simples, o H2, e uma nova substância composta, o ZnCl2. Isso é característico de reação de quê? Simples troca, correto? Perfeito. Simples troca. Deslocamento ou simples troca. Vamos para a segunda reação. Você tem o pentóxido de difósforo, P2O5, juntando com 3 moléculas de água para produzir 2 moléculas de ácido fosfórico. Ó, 2 ou mais moléculas iguais ou diferentes se unem para dar um tipo só de produto. Reação de quê? Muito bem, síntese ou adição. Perfeito. Próxima reação. Você tem o AgNO3 nitrato de prata reagindo com o cloreto de sódio. Duas substâncias compostas trocando de partes entre si, dando duas novas substâncias compostas, AgCl e NaNO3. Reação de quê? Dupla troca, muito bem. Tá indo bem, hein? Vamos continuar. Próxima reação, CaO mais CO2 dando CaCO3. Duas moléculas se unindo para dar um tipo só de substância. Isso é uma reação de síntese ou adição, certinho? As moléculas estão se unindo para dar um tipo só. Mais uma reaçãozinha para nós, N2O4 dando 2 de NO2. O que a gente tem? Uma única molécula, um único tipo de molécula que está formando duas moléculas.
um único tipo de molécula formando duas moléculas. Isso é uma reação de... Muito bem pensado. Decomposição. Análise ou decomposição. O N2O4, uma molécula só, está sendo quebrada em duas de NO2. Ok? Belezinha? Então, retomando, nós temos o seguinte. Essa é de deslocamento ou simples troca. Então, veja as alternativas. Começando por deslocamento ou simples troca, somente C e D. Certinho? Então, ou é C ou é D. A segunda equação é uma reação de síntese ou adição. Nós estamos aqui entre C e D, certinho? Aí, a segunda reação é síntese ou adição. Na C, ele fala que a segunda era de dupla troca. Não, não é. É síntese ou adição. Então, só pode ser a letra D. Beleza? Letra D tem a sequência das classificações das reações corretas. Tranquilidade? Galerinha, terminamos então essa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, que tenha curtido, que tenha entendido e possa divulgar aí para os seus amigos o nosso projeto. Para você um abraço, cuidado na rua e que Deus abençoe as nossas vidas sempre.